Olá, manas, manos e menes, meu nome é Bruno Derotzi e você está escutando o Derotzi Podcast. Bem, gente, eu estou muito feliz em dizer que esse episódio é o episódio de estreia do meu podcast, é o Abre Caminhos. Foi um trabalho muito louco, assim, de quase 6 meses, porque eu comecei a pensar em criar esse podcast lá em julho, porque eu estava com uma ideia de criar um canal, queria criar um canal onde eu falasse sobre coisas que eu gosto. Já tinha pensado em fazer no YouTube, em outras plataformas, mas eu me apaixonei muito pela essa ideia do podcast, ouvindo outros programas, né, como o Modus Operandi, até o Projeto Humanos, o GeoPizza, enfim. Me viciei nessa plataforma do podcast e achei muito interessante e quis trazer para esse campo do áudio, né? É esse programa que eu imaginei. Eu estou muito feliz de estar nesse programa, que é o de apresentação. Ele não tem muito conteúdo, né? Esse episódio é mais uma questão de eu me apresentar, falar quem eu sou para quem não me conhece, qual é a minha ideia com esse podcast e o que vocês podem esperar nessa primeira temporada e como você pode ajudar a fazer esse podcast se manter. Bem, começando por mim. Meu nome é Bruno Derotzi, eu tenho 25 anos. No momento estou morando em Araraquara, porém sou nascido em São Paulo e provavelmente estarei me mudando para lá em breve. Eu sou multiartista, sou formado em teatro pelo Senac Araraquara, mas também trabalho com outras vertentes da arte, como performance, audiovisual, dança, artes visuais, e, enfim, entre outras questões, porque eu gosto muito de arte e sempre gosto de me aventurar. Bem, eu sou muito fã também de cultura pop, eu gosto muito de música, muito de cinema, gosto muito de histórias de terror, sou viciado em terror. E, enfim, eu gosto muito de aprender de história e tudo mais. Então eu criei esse podcast como um canal, né? Ser um canal porque eu não conseguiria pensar num assunto só para falar no podcast. Então eu resolvi fazer um canal, meio que usando como referência a MTV, que foi um canal, ainda é, né? Mas eu falo mais da Aberta, né? Antigamente. Que era um canal que tinha vários programas que falavam sobre várias coisas. Era um canal focado em música, mas tinha coisas sobre cinema, comédia, assuntos polêmicos, importantes e tudo mais. Então, eu pensei nisso quando eu estava criando esse podcast, né? Já falando do podcast, eu tive muitas inspirações, né? Em outros programas, como eu já citei. E aí surgiu essa ideia, né? Que eu comecei a ouvir podcasts em 2020, na pandemia. E aí fui ficando viciada e falando, por que eu não poderia fazer um podcast? E aí veio isso, né? Quando eu tava pensando em temáticas, em o que eu poderia falar, eu fiquei assim, nossa, eu gosto de falar sobre muita coisa. Não vou conseguir pensar em, por exemplo, fazer um podcast só de música. Ou um podcast só de cinema. Quero fazer um podcast que fale sobre tudo. Por isso o Derotzi Podcast virou um canal. E nessa primeira temporada, eu vou estar trazendo alguns programas que eu vou abordar nesse podcast. Provavelmente pode acontecer de que surja mais programas. Não sei, também vai depender, né, do meu afinco, né? E também se eu vou conseguir, de certa forma, monetizar, né, pra eu conseguir manter, porque eu sou artista independente, eu não tenho um trabalho fixo, né, trabalhar com arte é algo que às vezes você tem dinheiro, às vezes você não tem, então pra eu manter um podcast, que infelizmente é uma plataforma que não tem uma monetização muito forte como outros meios, né, precisa muito de ajuda, principalmente das pessoas que estiverem me ouvindo e que gostarem do que eu estou falando e quiserem me acompanhar. Mas bem, isso eu vou falar um pouquinho depois. Falando sobre essa primeira temporada. Como eu disse, o podcast é um canal e eu tô fazendo essa primeira temporada de estreia, onde eu tô focando bastante na divulgação. E essa primeira temporada vai ter 5 episódios, 5 programas, além desse de apresentação, que no total vira 6. E agora é o momento dos spoilers, porque eu vou falar dos programas que vocês vão ouvir. Eu planejei de lançar semanalmente os episódios, começando com hoje, dia 16/11, onde estou lançando esse de apresentação. E aí, a partir daí, toda terça-feira estarei lançando um episódio, que vai ser um episódio de cada programa dessa primeira temporada, que vai seguir em diante no canal. O primeiro programa, que vai ser lançado na próxima semana, vai ser o Retrato Falado. O Retrato Falado vai ser um programa sobre personalidades, sobre pessoas marcantes que viveram aqui no Brasil ou fora também, que foram importantes para nossa sociedade, ou não, né? Eu posso estar falando sobre pessoas que não foram importantes, que fizeram coisas ruins e tudo mais, mas que foram marcantes de certa forma, né? E nesse episódio de estreia, eu estarei falando sobre Chica Manicongo, que é considerada a primeira travesti não indígena da história do Brasil. Não irei falar mais, né? Porque vou deixar para vocês ouvirem o episódio. Depois, na próxima semana, estarei lançando o Que Tesão.
Que Tesão é um programa sobre sexo, sobre prazeres, sobre erotismo, que não necessariamente está focado só na penetração, no ato sexual, mas também em outras questões de prazeres, de fetiches e tudo mais. Então vai ser um assunto muito amplo, que eu me baseei muito no ponto P, né, da Penélope, que tinha na MTV, e que eu quero que talvez no futuro vire um programa onde que eu receba cartas dos ouvintes pedindo dicas sexuais ou falando sobre algum acontecimento sexual que aconteceu, ou pedindo dicas de romance e tudo mais, enfim. E nesse episódio de estreia desse programa, eu convidei a Nala Sue, que é uma artista também aqui de Araraquara. Ela é não binária e ela tá tendo uma vivência de gravidez, né? Então eu trouxe essa conversa com ela para também falar sobre como se descobriu, né? Como descobrir sua sexualidade, experimentações e falar um pouco sobre esse processo da gravidez. Então foi um papo bem legal. Depois, na outra semana, estarei estreando o História Bizarra. História Bizarra já diz o nome, né? É um lugar onde eu estarei falando sobre relatos bizarros que aconteceu no mundo, histórias impactantes, chocantes de crime ou sobrenatural. Enfim, toda história que seja totalmente louca e que deixe todo mundo de boca aberta. Nesse primeiro episódio, eu estarei trazendo a história de Clarvius Narcisse, que viveu no Haiti. E ele tem uma história bizarra porque ele afirma que ele foi transformado em zumbi. E tem toda uma comprovação médica e científica por trás, que confirma muito esse relato dele. Então é uma história muito louca, assim, que eu fiquei chocada também quando eu vi. E como eu vi que poucas pessoas falam sobre esse caso, eu resolvi trazer ele, né? Depois, na próxima semana, terá a estreia do Inário. O Inário será o programa de música desse podcast. E ele é especial porque ele não será um programa só meu. Eu estarei com a Roma, que é uma amiga minha também, multiartista, que eu conheci em São Carlos, mas hoje ela tá vivendo em Campinas. E aí, todos os episódios do Inário estaremos juntas falando sobre música, sobre indústria cultural, sobre as premiações, nossas opiniões, fofocas também. Então será bem abrangente. E nesse primeiro episódio estaremos falando sobre a produção do Rumors do Fleetwood Mac. Que, pra quem conhece o Fleetwood Mac, né, sabe que a criação desse álbum foi louca porque teve traição, teve brigas, teve indiretas, teve uso abusivo de drogas. Enfim, foi uma história bem louca que a gente resolveu contar assim, nessa estreia. E para finalizar, e não menos importante, terá o Na Telona, que é o programa sobre cinema. Onde eu estarei falando, obviamente, sobre cinema, mas não só isso. Será também amplamente sobre o audiovisual. Onde eu estarei falando também sobre séries e também novelas, porque eu gosto muito de novelas. E eu acho que é um formato do audiovisual que não é muito levado a sério, assim, principalmente aqui no Brasil. Que é engraçado, é um dos formatos que são mais consumidos, mas a galera não leva a sério. Então eu também estarei trazendo assuntos de novelas. E nesse episódio de estreia, como estaremos pertinho da época do Natal, eu estarei trazendo uma lista de filmes de terror que se passam no Natal. Pra trazer aquele espírito natalino, ou não, né? Quem não estiver no espírito natalino, estiver no espírito maligno... Então eu estarei trazendo uns filmes de terror para quem quiser ouvir. E bem, gente, essa vai ser a primeira temporada. Tinha mais um episódio que eu estava planejando, mas tive alguns problemas de conversa com a convidada e de atrasos, assim, que eu acabei adiando. Mas não vou entrar muito em assuntos também, porque é isso. Quem sabe futuramente sair esse episódio que eu planejei. Mas no total vai ser isso essa primeira temporada. E é uma temporada teste, né, para eu poder saber se eu vou ter ouvintes, se receber feedbacks para melhorar. Então é muito importante também a divulgação, assim, não só minha, mas das pessoas que ouvirem aqui, gostarem do conteúdo, divulgar os links nas redes sociais, para as amizades, para a família, para a galera do trabalho, não sei, enfim. Vai ser muito importante essa ajuda na divulgação. E aí, já entrando nessa parte da divulgação, é importante falar também sobre um pouquinho como funciona essa plataforma do podcast, porque eu acho que é algo que é muito pouco falado pelos podcasters, e eu acho que é muito importante falar, que é o seguinte: podcast não tem monetização. Por exemplo, a plataforma do Spotify não paga pelos plays. De forma alguma é pago. As formas de monetizar com podcast são alguma empresa fazer algum patrocínio de alguma propaganda, algum merchan dentro do episódio. Se alguma plataforma compra, por exemplo, vou citar aqui o Mano a Mano do Mano Brown. É um podcast que é do Spotify. Então o Spotify paga para esse podcast ser exclusivo do canal. E a terceira forma é financiamento coletivo, que é geralmente quando os fãs ajudam pagando
Algumas plataformas usam Pix, né? Outras plataformas usam financiamento coletivos e dão alguns episódios bônus para essas pessoas que ajudam financeiramente, né? Então, a minha ideia com o The Dots Podcast é exatamente essa terceira, né? Espero que futuramente tenha pessoas que queiram fazer patrocínio ou a plataforma compre o podcast. Ficaria muito feliz. Mas, por enquanto, o real, né, seria uma ajuda das pessoas que ouvem, né? Mas como eu ainda não tenho ouvintes, esse é o episódio de estreia, eu estou focando muito na divulgação no Instagram. Estou criando vídeos, imagens de divulgação. Então, uma forma de ajudar que você que está ouvindo e talvez não possa ajudar financeiramente é ajudar divulgando. Posta nos stories, posta no Facebook, posta no Twitter, posta, enfim, no grupo do WhatsApp, sabe? A divulgação é muito importante. E a segunda forma é ajudando no Pix, né? Eu vou deixar o e-mail do Pix aqui na descrição. Quem puder ajudar com qualquer valor, eu vou estar muito grata. A ideia é futuramente, quando eu começar a me organizar melhor, talvez essa galera que for ajudar de forma contínua também receber alguns bônus, algum episódio extra ou algum brinde, não sei, né? E também a ideia é talvez fazer um financiamento coletivo, né? Onde fica bonitinho, quem ajuda com tal valor ganha tal coisa, enfim. É uma coisa que ainda é futura, né? É muito difícil para mim organizar isso agora, porque eu preciso saber se isso vai acontecer de verdade, se esse podcast vai para frente e eu vou continuar com ele. Uma outra forma de ajudar é também focando em certas plataformas. Tem o Orelo, que é uma plataforma focada só em podcast, que ela é brasileira e ela é uma das únicas plataformas de podcast que paga por play. Então é um pedido meu. Se por acaso você está ouvindo esse episódio, por exemplo, no Spotify ou no Deezer, eu vou fazer um pedido assim de coração. Se você quiser baixar o programa do Orelo, tem nas plataformas do Play Store, da Apple, do iPhone e tudo mais, baixar ele, fazer o seu login bonitinho, procurar lá The Dots Podcast e dar um playzinho lá. Ajuda porque eles pagam pelo play, né? Além de que dentro da plataforma eles também tem um negócio de financiamento coletivo, então você pode já estar ajudando diretamente, sabe? Sem eu precisar criar um site no Catarse, por exemplo, para poder fazer isso. Então já é uma ajuda. E uma outra ajuda também vai ser pelo YouTube, porque eu também vou criar um canal do podcast no YouTube. E o YouTube também tem umas regras de monetização, mas é muito difícil, porque a monetização no YouTube não é que nem, por exemplo, no Orelo, que é por play. O YouTube tem toda uma questão de seguir, né? Tem que ter muitos seguidores, tem que ter muitas curtidas para começar a gerar uma monetização. Então é algo muito mais complicado. Então também esse é um outro pedido. Se você está ouvindo no Spotify, no Deezer e não quer ouvir no Orelo, pelo menos siga a gente no Spotify para dar um up, né? Porque quanto mais seguidores o podcast tem, mais ele sobe, né? Nas descobertas. Então outras pessoas podem achar o podcast. E também divulgar nas redes sociais, que é o que eu já falei. Então é isso, gente. Quem puder ajudar com o Pix ajuda. Quem puder baixar o Orelo e ouvir no Orelo já ajuda muito. Se não puder ajudar de nenhuma forma financeira, ajuda divulgando. E é isso, a gente vai fazendo boca a boca e vai fazendo acontecer. E é isso, gente. Eu acho que esse episódio de estreia é isso. É mais curtinho mesmo. Foi um negócio de apresentação mais breve. Então eu reforço novamente, assim, para quem chegou aqui no final. Siga a gente nas redes sociais. Na descrição tem o @. Geralmente é thedots.pod. Tem no Instagram, no Twitter e no TikTok. E também estarei postando, né, os episódios, as capas dos episódios lá. Então se você quiser deixar nos comentários o que achou dos episódios, tanto desse de apresentação quanto os futuros que irão por vir. É muito massa também, quero feedback. Se tiver vergonha de deixar nos comentários, pode mandar DM nas redes sociais ou então mandar e-mail. O e-mail do Pix é o mesmo do e-mail do podcast, então vocês podem estar mandando e-mail falando o que acharam, o que vocês querem ouvir do programa, sabe, programas futuros. Então é muito legal, assim, eu quero muitas dicas, quero muita gente falando, assim, mesmo se for para falar mal, pode falar mal, porque a gente tá aqui para melhorar. Esqueci até de falar que os equipamentos que eu tenho são muito precários, porque vai ter umas fotos lá na divulgação que eu vou estar tirando com o microfone Profissa, mas foi porque eu tirei na casa de uma amiga e ela tem um microfone. Porém, esse episódio eu estou gravando com o microfone de lapela, que é um microfone bom, é melhor do que o do celular ou do notebook direto. Mas é um microfone que não é perfeito, né? Tem as suas limitações. Então a minha ideia também, né? Conforme for tendo essa grana, além de pagar toda a divulgação que eu tô gastando, todo o negócio do editorial que eu paguei, as pessoas que eu contratei também para ajudar no podcast, também vai ter essa questão de investimento, né? De comprar
coisas novas, comprar um microfone bom, comprar um fone bom para poder editar e tudo mais. E também me pagar, né? Porque é um trampo, né? Fazer a pesquisa, gravar, editar, sou eu tudo que tô fazendo esse trabalho. Então, é cansativo, né? Então é legal ter uma grana que dá aquela, né? Aquela vontade de continuar. Aí eu quero deixar essa parte final para agradecer as pessoas que me ajudaram a construir esse podcast. Primeiramente, quero agradecer a Nala Sue, que ela me ajudou na produção, né? Ela era a pessoa que sempre que eu criava alguma coisa do podcast, eu mandava para ela e perguntava. A gente teve reuniões para falar sobre os temas, os nomes, os títulos. Então, ela me ajudou nessa produção junto com a Cambala Jo, né, que é uma produtora minha, e ela me ajudou muito assim nessa construção, além de fazer a direção do editorial, né, ela que pegou as referências do editorial, o que foi usado e tudo mais, além de ela que gravou os vídeos, né, e dirigiu. É uma das maiores pessoas que eu tenho mais a agradecer. Quero agradecer também a Roma por ter aceitado o convite de fazer parte do Inário de forma permanente. Então, ela também me ajudou muito nessa construção. Já tá pensando em novos roteiros, então quero fazer muito agradecimento para ela de ter aceitado participar. Quero agradecer também muito a Maya Caos, que é ela que fez a trilha sonora que faz parte da abertura. Então essa musiquinha aqui que tocou no início, que tá tocando esse fundinho enquanto eu falo, foi a Maya Caos que fez. Então, um agradecimento para ela também. Agradeço também a Elizabeth Rizio, que foi a fotógrafa, que fez as fotos que tá coisa no editorial, que a divulgação em geral. Então, um agradecimento a ela também. E eu quero também agradecer muito a galera que me segue no meu Instagram pessoal, @Derotes, porque foi lá que eu comecei a perguntar o que as pessoas gostariam de ouvir eu estar falando, que eu comecei a dar esse encaminhamento, assim, e tudo mais. Então eu quero agradecer muito a galera que ajudou dando dicas, validando o projeto, seguindo também, ajudando a divulgar, que vai ser dessas pessoas que vai vir a maior parte da divulgação inicial. Então eu quero agradecer muito a galera. Espero que vocês gostem dessa primeira temporada. E é isso, gente. Estou muito feliz. Essa é a abertura de um novo projeto, que vai ser um projeto muito grande, se der tudo certo, e eu espero que dê certo. Agradeço muito a todo mundo que já me conhece, que gosta do meu trabalho, e agradeço também a todo mundo que vai me conhecer e que vai prestigiar esse novo trabalho meu. Então é isso, espero que gostem dessa primeira temporada e espero muito feedbacks e espero muita divulgação, certo? Então é isso, gente. Beijos, beijos e até semana que vem, quando oficialmente vai sair o conteúdo desse podcast. Até mais!